Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. A humildade verdadeiramente nos aproxima de Jesus. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 17. Mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine com um bom entendimento da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito, sempre humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que através dele consigamos perceber qual a vontade que o Senhor tem para a nossa vida no dia de hoje. Para que através desse Espírito Santo nós consigamos compreender a Tua Palavra, o que o Senhor quer falar ao nosso coração no dia de hoje, porque o Senhor sempre nos fala. Portanto, nos ajude, Senhor, a compreender o que o Senhor fala conosco. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da Sempre Virgem Maria e dos santos anjos de Deus que se colocam neste momento em ordem de batalha ao nosso favor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho, podem acompanhar comigo, se você está com a sua liturgia diária ou com a sua Bíblia, ele está contido no livro de São Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 17. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai e seja feito como tu crestes. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós estamos vendo várias manifestações do poder de cura de Jesus. Jesus é aquele que vai ao encontro das pessoas e é também aquele que acolhe todos que vão ao seu encontro. E acolhe sem nenhum tipo de distinção. Não pensemos que Jesus veio apenas para aqueles que eram justos, mas em outra passagem evangélica ele vai dizer que ele veio também para os injustos, para os pecadores, sobretudo. No Evangelho de hoje, nós vemos uma relação interessante que começa a se estabelecer dentro daquele contexto judaico, dentro daquele contexto de cura que Jesus estava vivenciando com as suas pregações, com seus prodígios, com seus milagres. Um oficial de romano, um soldado de Roma, que até então
não manifestava uma fé em Jesus, era um pagão, não acreditava no Deus de Israel, o qual Jesus estava revelando todo o amor, mas esse oficial romano humildemente suplica a Jesus a cura do seu empregado. Provavelmente esse oficial já havia testemunhado muitas ações de Jesus e se sentiu tocado por todas elas. E apesar de não pertencer àquela casta religiosa dos judeus que seguiam Jesus, apesar de ser um pagão, ele manifesta uma fé irrepreensível. O oficial romano, ele reconhece todo o poder de Jesus. Ele reconhece que Jesus tem o poder de curar o seu oficial romano. Ele reconhece que Jesus está no controle de todas as coisas, poderoso que é. Mesmo, repito, não manifestando até então a fé judaica. Vejam para vocês verem que interessante. E Jesus vai acolher esse oficial romano e vai curar o seu empregado. E esse oficial vai até dizer para Jesus: olha, eu não sou digno de que entres em minha casa. Ou seja, eu não faço parte da tua família, entre aspas. Porém, eu acredito que o Senhor pode curar. Se o Senhor disser uma palavra, o meu empregado será curado, porque eu também sou subordinado. Eu tenho subordinados ao meu comando e quando eu digo a um soldado, vai e faz isso, ele vai e faz, porque ele me obedece, porque sabe que eu estou no controle, sabe que eu estou no comando. Neste momento, o oficial reconhece quem está no comando de tudo e de todos. Ele reconhece o senhorio de Jesus sobre a vida de todos. E esse é um grande testemunho de fé, talvez o maior deles. E é por isso que Jesus vai reconhecer: olha, em todo Israel nunca vi tamanha fé. Percebam? E mesmo esse oficial romano, repito, e estamos batendo nessa tecla porque isso vai ser importante para a nossa vida no dia de hoje, mesmo esse oficial romano não professando uma fé, que era a fé que Jesus estava difundindo. Para dizer a cada um de nós nos dias de hoje que não basta estarmos na igreja, é necessário sermos igreja. Portanto, que nós possamos aprender com essa passagem evangélica, que nós possamos nos espelhar nesta fé irrepreensível desse oficial romano, que reconheceu de fato que Jesus estava no controle e que podia curar o seu empregado. Porque muitas das vezes nós estamos professando uma fé em Deus, professando uma fé em Cristo, mas nós não acreditamos de verdade que Ele pode transformar as nossas vidas, que Ele pode curar pessoas, que Ele é que está no controle de tudo e de todos. Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Será que nós estamos em alguns momentos duvidando de Jesus? Será que nós estamos não crendo de fato em tudo que Ele pode fazer? Porque se nós estivermos em dúvida, se nós estivermos deixando que o medo nos domine, apesar de estarmos na igreja, nós não seremos dignos de salvação. E é por isso que Jesus vai dizer: olha, muitos sentarão ao lado de Abraão, de Isaac e de Jacó no reino dos céus. Virão do ocidente, virão do oriente, ou seja, virão de todos os lugares. Mas aqueles que são herdeiros, aqueles que estão na minha casa, esses muitos, porque não acreditam de fato, de verdade, eles serão colocados para fora da casa. Vejam só, porque de Deus a gente não consegue esconder nada. É por isso que nós precisamos continuar a nossa vida perseverantemente em oração e vigilância, para que nós não caiamos neste pecado, o pecado de não crer, de duvidar de Jesus. Que nós possamos estar sempre a serviço do reino,
para que nós não possamos deixar que a tibieza tome conta do nosso coração. Olha para vocês verem na continuidade do Evangelho, Jesus vai curar a sogra de Pedro que estava com febre. Então Jesus é aquele que vai curando todas as pessoas. Ele cura o pagão, ele cura o crente, porque é desejo que todos nós estejamos alinhados a Ele. Jesus deseja que todos nós nos convertamos, porque, como o bom pastor que é, Ele não quer perder nenhuma de suas ovelhas. E todas as vezes que Jesus age em nossa vida, que Jesus nos cura de alguma enfermidade, seja ela física, emocional, mas principalmente das enfermidades espirituais, nós nos colocamos imediatamente a serviço, tal qual a sogra de Pedro se colocou. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, tenhamos essa consciência. O Deus que nós professamos a nossa fé, o Jesus todo misericordioso que nós professamos a nossa fé, Ele veio para todos. Ele veio para que todos pudessem crer e pudessem se converter. E que nós, mesmo estando dentro da igreja, é preciso estarmos em oração. Precisamos testemunhar a fé que Ele nos revela, precisamos testemunhar o amor de Deus, aliás, que Ele nos revela, de uma forma que nós não duvidamos que Jesus é o Senhor de todas as nossas vidas, de todas as coisas, que Jesus é aquele que está no comando e que tudo pode. Porque no momento em que nós duvidarmos disso, nós não conseguiremos participar desta vida divina, participar deste reino dos céus que nos é prometido. Que nós possamos nos espelhar na ação de Jesus, nesse Jesus que não faz distinção de pessoas, porque Ele deseja e Ele crê que todos podem se converter e se colocarem imediatamente a serviço do seu reino. Amém? Muito obrigado por essa partilha. Se ela foi de alguma maneira importante para você, deixe o seu comentário para que a plataforma impulsione a outras pessoas. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.